Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Este é o Semanário Económico, num programa no qual destacaremos o estágio das relações económicas e comerciais entre Moçambique e a União Europeia. Há de se recordar que muito recentemente as partes realizaram na ilha de Moçambique aquilo que chamaram de terceiro diálogo setorial, um diálogo que abordou questões como o estágio das relações comerciais, a facilitação do comércio e de investimentos e a diversificação das exportações de Moçambique para o mercado da União Europeia. As partes almejam, assim, consolidar a parceria estratégica que as partes, nestes termos, designam e, assim, ver formas de incremento dessas relações, dinamizando o fluxo de exportações e investimentos entre Moçambique e a União Europeia. O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Magnori, concedeu-nos uma entrevista na qual afloramos o estágio destas relações, as questões mais prementes nestas relações e também o futuro que se vislumbra para a consolidação da parceria estratégica entre Moçambique e a União Europeia. O setor da energia é um setor-chave no país. Energia renovável, temos um investimento de 200 milhões de euros em programas no país com envolvimento do setor privado, que vai ter um efeito de alavancar até 800 milhões de euros de investimento. E eu acho que isso vai ser um valor fundamental para o país na região, no presente e no futuro. Eleva-se o tema sobre a necessidade da diversificação da economia e um crescimento económico para além do setor extrativo. Acreditamos que estes setores são críticos para ajudar a tornar o crescimento mais inclusivo, ajudar a gerar mais mão de obra e, sobretudo, a gerar mais receita em moeda externa que possa ficar disponível para a economia nacional. Setor privado realiza a 19ª Conferência da CASP com continuidade da PAE em perspectiva. Uma conferência que vai acontecer com 3 dimensões. Moçambique pode crescer de forma mais inclusiva e sustentável, se não negligenciar as vantagens competitivas e comparativas que possui em outros setores que não sejam do gás natural. Que nós não sejamos uma economia demasiado dependente de apenas um setor. Banco de Moçambique, perspectiva estabilidade do metical a médio prazo. Vamos ter uma consolidação da taxa mínima em direção a uma taxa mínima no médio prazo próximo de 1 dígito. Governo exorta o setor privado a liderar a calibração das expectativas sobre os ganhos com a exploração de gás natural. Grande parte do crescimento económico é explicado pelos influxos de capital. A última semana ficou também marcada pelo anúncio pelo governador do Banco de Moçambique de mais uma descida da taxa de juro real, agora para 15,75, confirmando-se desta forma o novo ciclo de descida das taxas de referência do nosso mercado financeiro, num exercício em que igualmente o governador abordou outras questões prementes
ao nível do nosso mercado financeiro, designadamente a questão da escassez de divisas no nosso mercado. Aliás, sobre este mesmo assunto, o setor privado já tinha se queixado aqui no Semanário Econômico da escassez, da indisponibilidade das divisas para atender às diversas necessidades das empresas, uma situação que vem estando a condicionar a atividade empresarial nos últimos tempos. Vamos recordar essas declarações do setor privado feitas aqui mesmo no Semanário Econômico. Bom, de facto, este é um dos aspectos que foi muito referenciado tanto nos inquéritos que tanto levantado, o fato de está a haver dificuldades, tanto as empresas que reportaram que estão a ter dificuldades em fazer pagamentos para o exterior das suas faturas e que alguns bancos, inclusive, já estão a recusar a abertura dos termos de compromisso. Portanto, o termo de compromisso é o ponto de partida do início de um processo de importação a Moçambique, segundo as normas cambiais vigentes. Agora, o que está-se a passar? Portanto, das análises e investigações que fizemos, é que, em primeiro lugar, é a disponibilidade da moeda no mercado. Se forem a ver os dados, mostram a redução de cerca de 40%. Mas quais seriam as causas dessa indisponibilidade de moeda externa? No momento do terceiro trimestre. Um dos principais aspectos que nós consideramos, primeiro, é o fato de que a medida que foi tomada pelo Banco Central em 2022, que é passar a deixar de cobrir a fatura de importação dos combustíveis, que cobria 100%, e passou esta responsabilidade aos bancos, ao mercado, que são os bancos comerciais. Portanto, significa que passou um peso, passou uma fatura que tem que ser coberta. E quanto custa essa fatura por ano? Custa cerca de 1,9, pelo menos foi isso em 2022. Portanto, estamos a falar de acima de 1.000 milhões de meticais. Entretanto, o governador do Banco de Moçambique reagiu já a estas questões e devolveu a bola ao próprio setor privado, designadamente à própria banca comercial. Avaliamos e não vimos nenhuma necessidade, porque estas conversões estão a acontecer normalmente e não há necessidade por o regulador impor de uma maneira administrativa. Então são boas notícias. Agora, há também um exercício interno dentro das instituições bancárias, de como fazem essa priorização das importações, de todo um ciclo. Até que ponto isso é interno, é o negócio do banco. Numa ação articulada entre a CTA, Confederação das Associações Econômicas, e United Bank of Africa, UBA, foi lançada uma linha de financiamento para as pequenas e médias empresas, uma linha num valor de cerca de 50 milhões de dólares. A questão que persiste é perceber se as condições são acessíveis ao perfil de risco e retorno que as nossas PMEs apresentam, na medida em que são várias as linhas que têm sido anunciadas de apoio às PMEs, mas persiste a dificuldade das próprias PMEs acederem a esses recursos, dadas as condições em que as mesmas são apresentadas, tidas como fundamentalmente incomportáveis para o tecido empresarial moçambicano, sobretudo aqueles de pequena e média dimensão. Sabemos que a agricultura é a base da subsistência e precisamos de mecanizar a agricultura. Eis a razão de ser o primeiro setor que analisamos para poder financiar. E sabemos que a questão da logística para o nosso país ainda é crucial. O setor privado eleva a fasquia para esta 19ª edição da Conferência Anual do Setor Privado, o ponto mais alto do diálogo público-privado visando a melhoria do ambiente de negócios em articulação com o governo. Pretende-se que esta seja a melhor conferência de sempre. Nós, como governo, queremos também que esta caixa seja a melhor de todas. A última atualização econômica do Standard Bank, que analisa os desenvolvimentos recentes da economia e as perspectivas de
curto e médio prazo, destacou o cenário de crescimento econômico fora da variável gás natural. Cada vez mais os agentes econômicos percebem que é preciso diversificar a economia, promover o crescimento através dos setores não extrativos, ou melhor, um crescimento econômico não fundamentalmente dependente da extração dos recursos minerais. Acreditamos que estes setores são críticos para ajudar a tornar o crescimento mais inclusivo, ajudar a gerar mais mão de obra e, sobretudo, a gerar mais receita em moeda externa que possa ficar disponível para a economia nacional. O governo quer que o setor privado ajude a calibrar as expectativas existentes relativamente aos benefícios ou ganhos advindos da exploração do gás natural, dos projetos de exploração do gás natural, diversificando este olhar para outros setores da atividade econômica. O apelo foi feito pelo vice-ministro da Economia e Finanças, Amílcar Tivane, que chamou a atenção às PMEs, sobretudo, para olharem para outras oportunidades latentes na estrutura econômica de Moçambique. Estas discussões são muito importantes para calibrar as expectativas, portanto, de crescimento e desenvolvimento da economia moçambicana. O investimento privado é fundamental. Esta é a emenda que trazemos para a presente edição do Semanário Econômico. Fique por aí, nós voltaremos logo a seguir ao curto intervalo que vamos fazer já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. O Comitê da Política Monetária do Banco de Moçambique, reunido ordinariamente na última quinta-feira, decidiu reduzir a taxa de juros real de 16,50% para 15,75%. O governador do Banco de Moçambique justificou que a decisão é sustentada pela consolidação das perspectivas de inflação em um dígito no médio prazo, num contexto em que a avaliação de riscos e incertezas associados às projeções continua favorável. Para o médio prazo, mantém-se a perspectiva de inflação em um dígito, refletindo, sobretudo, a estabilidade do metical e o impacto das medidas tomadas pelo CPMO. Para o médio prazo, excluindo o gás natural liquefeito, perspectiva-se a manutenção de um crescimento econômico moderado. Entretanto, os jornalistas apresentaram, na ocasião, preocupações relacionadas à suposta falta de divisas no mercado cambial, o que afeta as conversões de moedas e as importações. As instituições atrasaram a ajustar os seus sistemas à nova plataforma. Isso cria problemas. E também porque atrasaram, ou porque não acreditavam que ia acontecer, não sei porquê. A verdade é que essas instituições, tenham clareza, não são todas. Essas instituições que não se ajustaram em tempo, que só recentemente é que estão a abraçar este desafio das novas tecnologias para se adaptar ao novo sistema. Aí está o problema. Outro ponto que mereceu comentários do governador do Banco de Moçambique são as falhas correntes nos sistemas de pagamento. Zandamela reconheceu a delicadeza do assunto, mas aponta o dedo aos bancos.
O que nos diz respeito a nós, do ponto de vista de disponibilidade de divisas, a banca, que acompanhamos diariamente, não vemos nenhuma razão dessa escassez relativa. Olhando para o ano passado, olhando para 2 anos atrás, o mercado continua com um nível extremamente elevado de conversões. Não obstante a redução da taxa MIMO, o Banco de Moçambique alerta que o endividamento público interno, excluindo os contratos de mútuo e de locação, as responsabilidades em mora, situa-se em 344 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 31,7 mil milhões em relação a dezembro de 2023. O governo considera importante que os diferentes setores da estrutura da sociedade moçambicana promovam discussões que possam ajudar a calibrar as expectativas relativamente ao crescimento e desenvolvimento econômico. O governo destaca, nesse sentido, a importância do investimento privado na economia, numa altura que esta mesma economia se encontra numa trajetória de recuperação, exorta nesse sentido uma atitude de resiliência por parte do setor privado, sobretudo, e reconhece que o principal desafio enfrentado nesta altura é a questão do financiamento e ainda o padrão da sustentabilidade da dívida pública. O vice-ministro da Economia e Finanças, Amilcar Tivani, afirma que o país está a operar num contexto em que a economia encontra-se numa trajetória de recuperação sólida, depois dos choques que foram, por exemplo, a pandemia da Covid-19. Mas agora persistem questões de fundo, como os de desenvolvimento associados à dinâmica do setor do gás natural, que acredita serão transformacionais. Na verdade, está numa trajetória de recuperação sólida após consideráveis solavancos. A Covid, portanto, é parte da história, mas temos questões de fundo como os desenvolvimentos associados à dinâmica do setor de gás, que serão transformacionais, mas, na verdade, há ansiedade que, portanto, estes projetos, portanto, estejam em marcha à velocidade plena. Refiro-me, em particular, portanto, à área 1 da Bacia de Rovuma. Sobre os desafios econômicos atuais, o vice-ministro da Economia e Finanças indica o financiamento. É preciso não descurar que uma parte notável do crescimento que nós registramos nos últimos trimestres, em particular 2023, portanto, reflete um pouco as dinâmicas do setor, portanto, extrativo em particular, mas também o não extrativo, que está a recuperar, mas há desafios. E o principal desafio que nós temos é o financiamento desta economia. Como é que a gente assegura que as micro, pequenas, médias e grandes empresas continuem, portanto, a investir, continuem, portanto, a reforçar os seus padrões de confiança e continuem a depositar, portanto, alguma esperança e, acima de tudo, portanto, tomar decisões de risco que se informam nas escolhas de políticas públicas feitas pelo governo. E aí o território da macroeconomia é chamado para discussão. Nesse sentido, Amilcar Tivani faz apelo no sentido da resiliência para que possa haver investimento. Parte desta resiliência é criada com, portanto, o fortalecimento dos fundamentais macroeconómicos. Portanto, a economia está a crescer, média 4,75% nos últimos trimestres. A inflação está mais ou menos estável. Portanto, as pressões que nós assistimos um pouco depois da Covid, do início de 2023, dissiparam-se e apraz-nos notar que as taxas diretoras do Banco Central estão também a sinalizar, portanto, este amortecimento das pressões inflacionárias. A questão do fundo é como é que o setor público vai continuar a investir. Há reformas que temos que realizar, assegurar a melhoria dos padrões de sustentabilidade da dívida pública e trabalhar para deslocar o centro da acumulação, portanto, do setor público essencialmente para o setor privado, por via de criação de incentivos. E o tema que nos é apresentado hoje, Moçambique, como crescer para além do gás, enquadra-se nesta senda. É reconhecendo o papel transformacional do setor do gás, mas também acreditar que temos que fortalecer as ligações que este setor, portanto, deve ter com o resto da economia. A última atualização
econômica promovida pelo Standard Bank se debruça sobre os desenvolvimentos mais recentes da economia, as perspectivas de curto e médio prazo, realçou a importância do debate em torno do crescimento econômico para lá do gás natural. Os agentes econômicos cada vez mais ganham consciência de que é importante investir em outros setores latentes na economia, mas com elevado potencial e oportunidades para o tecido empresarial moçambicano, sobretudo as pequenas e médias empresas, na medida em que o setor do gás natural tem estado a promover, e está cada vez mais evidente, poucas ligações com a economia real. O economista-chefe do Standard Bank, Fawzi Moussa, diz que a oferta da moeda externa em Moçambique tem aumentado, porém, não na mesma proporção comparado ao ano passado, refletindo-se em poucas ligações entre os projetos de gás com os outros setores da economia, e a única ligação com este setor são os impostos pagos nestes projetos. A oferta de moeda externa, nos últimos 3 meses, desde o início do ano, tem estado a aumentar mês a mês, mas em termos absolutos é inferior ao que nós tivemos no mesmo período do ano passado. E isto reflete uma situação de poucas ligações entre os grandes projetos e o resto da economia. Disse ainda que as elevadas taxas de juros fizeram com que houvesse fracas expectativas em relação ao investimento, diminuindo o crédito ao setor privado, incluindo o setor do gás, apresentando uma redução de cerca de 10% em termos anuais, havendo fraco investimento por parte das empresas, embora o crédito tenha sido canalizado em grande parte das famílias. Excluindo o setor dos recursos naturais. O crédito ao setor privado, em termos anuais, teve uma contração de 10% em dezembro do ano passado. As empresas, obviamente, que, considerando que nós operamos com taxas de juros reais muito altas, considerando que as perspectivas de crescimento fora dos recursos naturais são fracas ainda, tomam uma decisão racional de não pedir financiamento, que é natural. Agora, o que nós vimos foi um crescimento muito forte. Para Fawzi Moussa, o alívio das taxas diretórias por parte do Banco Central é bem-vinda, mas ainda considera-se elevada, tornando-se num dilema sobre o qual o objetivo da inflação em Moçambique, tendo uma inflação baixa e ainda altas taxas de juros. O Standard Bank prevê uma desaceleração do crescimento econômico para 4,6% este ano, depois dos 5% conseguidos em 2023. A tendência de desaceleração deverá acentuar-se em 2025, de acordo com a última atualização econômica do Standard Bank, reduzindo para 3,8%, uma cifra consistente com a manutenção das taxas de juros reais elevadas e uma subida da inflação homóloga para níveis de 5,9% no final deste 2024. Moçambique, como crescer para além do gás, foi o lema da 20ª edição do Standard Bank Economic Briefing, no qual foi igualmente discutido o papel do setor público e privado na realização de investimentos que ajudem a gerar um crescimento mais inclusivo e sustentável. O economista-chefe do Standard Bank, Fawzi Moussa, que liderou a apresentação fundamental do evento, afirmou que Moçambique pode crescer de forma mais inclusiva e sustentável, se não negligenciar as vantagens competitivas que possui no setor da eletricidade, transporte e logística, na agricultura e em toda a cadeia de valor que este setor pode gerar, incluindo o turismo. Uma melhoria de rendimentos nesses setores, de acordo com Fawzi Moussa, iria contribuir para tornar o crescimento econômico mais inclusivo, uma vez que em conjunto absorvem mais de 75% do emprego em Moçambique. Nós temos que nos preparar para isto e há aqui uma estatística interessante. Cerca de 1/5 das emissões globais vêm de países em vias de desenvolvimento e países de baixo rendimento. Ou seja, não podemos dizer que porque somos pobres nós não poluímos.
E então isto implica, como nós temos acompanhado em várias conferências internacionais, que é preciso negociar. Temos que saber negociar como pessoas, temos que saber negociar como empresas, como instituições, temos que saber negociar como país. A ideia subjacente a esta 20ª edição do Economic Briefing do Standard Bank é que refletir sobre as perspectivas do crescimento para além do gás pode ajudar a mobilizar investimentos que ajudem a tornar o crescimento econômico mais inclusivo e sustentável. Não é a ideia de crescimento sem gás, mas é como crescer com o gás. Isso implica que, de facto, há um papel da diplomacia, mas há um papel de consciência individual. O economista-chefe do Standard Bank afirmou ainda que, apesar da descida da inflação, o que permitiu em janeiro o início de um ciclo de cortes na taxa de juros na política monetária, é de se admitir que, muito provavelmente, as condições de financiamento se manterão apertadas, num contexto de pressões fiscais persistentes e uma fraca oferta de moeda externa. Este alívio é muito bem-vindo, mas provavelmente o Banco Central depara-se com um grande dilema, que é como justificar uma política monetária tão restritiva, tão apertada, se a inflação está muito baixa. Qual é esse objetivo de inflação que existe para Moçambique? De facto, o que nós pensamos que está a acontecer é que, se houver algum alívio mais pronunciado das condições de financiamento à economia, vai aumentar as importações. O Standard Bank realizou nesta quarta-feira em Maputo a 20ª edição do Economic Briefing, um evento através do qual o banco proporciona aos seus clientes e à sociedade em geral informações relevantes sobre a perspectiva da evolução da economia. Quer o setor privado, quer o governo auguram uma 19ª conferência anual do setor privado melhor de sempre. O que alimenta este desiderato é o ímpeto reformista iniciado pelo governo nos últimos anos, portanto, no atual ciclo de governação, um ímpeto reformista que se pretende que se mantenha, desde logo a continuidade do pacote de medidas de aceleração econômica, uma iniciativa cujo vigor termina este ano. Faltam apenas 2 meses para a realização da 19ª Conferência Anual do Setor Privado. Um encontro que vai juntar 4.000 participantes presenciais e 20.000 virtuais oriundos de diversos cantos do mundo. Para o governo, a 19ª Conferência da CASP apresenta-se com um certo simbolismo que o diferencia particularmente das últimas realizadas. Por 2 motivos. O primeiro é que é uma casca onde vamos fazer a avaliação das medidas de aceleração económica. Temos no prego, temos na forja outras medidas um pouco mais ousadas, mas a avaliação é bastante importante antes de tomarmos outros passos. E segundo, porque o Governo está no seu último ano daquilo que nós chamamos de ciclo governativo. Em outubro vamos às eleições, a economia não para. A economia deve continuar a crescer, qualquer que seja o cenário das eleições, qualquer que seja o governo do dia, e é importante que tenhamos as bases que lançamos consolidadas e a economia continue a crescer, o desenvolvimento exista e a pobreza também seja eliminada. O setor privado elegeu para este ano, escolheu refletir investimentos e negócios em ambiente das medidas de aceleração econômica, desafios e oportunidades. E esta escolha tem enquadramento. O PAI, para nós, foi a reforma mais profunda que foi realizada pelo governo moçambicano. Durante as 19 ou 18 edições das conferências do nosso setor privado que clamam pela melhoria do negócio. E é por isso que a indicação dos oradores, a indicação de personalidades de reconhecido mérito, sejam eles políticos ou empresários com larga experiência,
é tanto mandatório que seja extremamente criteriosa. Queremos garantir que, através desse debate, no estudo que nós encomendamos, possamos influenciar a Vossa Excelência no sentido de há ou não necessidade de continuarmos com esta reforma do PAI. Seria por quanto tempo? Para que vantagens? Espera-se que a 19ª Conferência consolide o diálogo público-privado, debruce-se sobre a promoção do investimento e oportunidade de negócios e identificação, dê caminhos e soluções para a melhoria contínua do clima favorável aos negócios e investimentos. O United Bank for Africa e a CTA unem esforços para assegurar mais uma solução de financiamento para as pequenas e médias empresas, um tema crucial nesta altura, a problemática da acessibilidade do financiamento em custos comparáveis para as PMEs. A iniciativa consiste no estabelecimento de uma linha de crédito de 50 milhões de dólares destinadas a empresas com um determinado perfil, sobretudo aquelas unidades produtivas cujas ações estão orientadas para a diversificação das exportações de Moçambique, mas não só, outros setores produtivos com elevado potencial e que constituem oportunidades para as nossas PMEs. A questão é ver se esta linha de crédito vai ser uma solução sustentável e acessível para as nossas PMEs. O United Bank for Africa e a Confederação das Associações Económicas de Moçambique anunciaram, quinta-feira última, o lançamento de uma nova linha de financiamento voltada para apoiar as micro, pequenas e médias empresas do país. Esta iniciativa visa fortalecer os setores do agroprocessamento, automóvel, farmacêutico, transporte e logística. Segundo o diretor executivo do United Bank of Africa, Pedro Marengeni, a eleição destes segmentos deve-se ao fato de serem considerados cruciais para o desenvolvimento econômico do país. Sabemos que a agricultura é a base da subsistência e precisamos de mecanizar a agricultura. Eis a razão de ser o primeiro setor que analisamos para poder financiar. E sabemos que a questão da logística para o nosso país ainda é crucial. Nós precisamos da logística para desenvolver, precisamos da logística para transportar mercadorias de um local para outro. A linha de financiamento, no valor total de 50 milhões de dólares norte-americanos, destina-se a projetos com financiamento a partir de 150 mil dólares americanos. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, disse que o setor financeiro moçambicano tem demonstrado uma tendência notável de crescimento nos últimos anos, tendo um nível de inclusão financeira variado em 79% e a proporção de contas de instituições da moeda eletrónica em 291%. Apesar deste crescimento, diz Vuma, o acesso ao financiamento é um dos principais desafios que as micro, pequenas e médias empresas enfrentam em Moçambique. O acesso ao financiamento é apontado como uma das limitações mais significativas para o desenvolvimento. Lançamos agora em sequência o nosso olhar sobre os títulos mais relevantes da atualidade internacional na última semana. A Apple reagiu às alegações, argumentando que o processo ameaça sua capacidade de inovação. O governo dos Estados Unidos da América está a buscar mudanças na empresa, incluindo possíveis medidas para separá-la ou reduzir seu tamanho. O processo alega que a Apple dificultou a concorrência ao suprir tecnologias que poderiam aumentar a competição no mercado de smartphones, aplicativos de mensagens, smartwatches e carteiras digitais. O Departamento de Justiça procura definir o mercado como o dos smartphones nos Estados Unidos da América, onde a Apple detém mais da metade do mercado, enquanto a empresa argumenta que o mercado global deve ser considerado. Este não é o primeiro escrutínio enfrentado pela Apple. Ela já foi alvo de investigações antitruste na Europa e em outros lugares. A União Europeia também está a investigar a Apple, juntamente com outras grandes empresas de tecnologia, por potenciais violações da lei dos mercados digitais, o que poderia resultar em pesadas multas. Na Europa,
a Apple enfrentou desafios com a sua App Store, devido à nova lei Digital Markets Act, que visa aumentar a concorrência, permitindo que os desenvolvedores ofereçam suas próprias lojas de aplicativos. No entanto, críticos, como o Spotify e o Epic Games, argumentam que a Apple continua a dificultar a entrada de lojas de aplicativos concorrentes. De acordo com a última atualização do comércio global da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o comércio internacional enfrentou desafios em 2023 com uma concentração de 3%, totalizando cerca de $1 bilhão, comparado ao recorde de $32 bilhões em 2022. O setor de serviços mostrou resiliência, com um aumento de $500 mil milhões, 8% em relação ao ano anterior, enquanto o comércio de bens teve um declínio de $1,3 bilhões, mais 5% em relação a 2022. No quarto trimestre de 2023, houve estabilização do comércio de mercadorias e serviços, especialmente em países em desenvolvimento, como os da África e Ásia. Regionalmente, houve exceções ao declínio, como a China e a Índia, que registraram crescimento no comércio de bens em mais 5% das importações e 5% das exportações, respectivamente. O comércio entre países desenvolvidos e em desenvolvimento divergiu ao longo de 2023, mas inverteu-se no último trimestre, com os países em desenvolvimento retomando o crescimento de 4% e os países desenvolvidos de 6%. Tensões geopolíticas impactaram os fluxos comerciais bilaterais, com a Confederação Russa reduzindo sua dependência da União Europeia e aumentando sua dependência da China. As perspectivas para 2024 indicaram melhoria contínua, impulsionada pela moderação da inflação mundial e aumento da demanda por bens ambientais, como veículos elétricos. No entanto, tensões geopolíticas e perturbações na cadeia de abastecimento permanecem desafios significativos, com potencial para aumentar custos de transporte e perturbar as cadeias de abastecimento devido a interrupções nas rotas marítimas e efeitos climáticos diversos. O Fundo Monetário Internacional destaca a importância da independência dos bancos centrais para a estabilidade econômica, especialmente em tempos de desafios significativos. Os bancos centrais desempenharam um papel crucial durante a pandemia, implementando políticas monetárias agressivas que evitaram um colapso financeiro global e aceleraram a recuperação econômica. Enfatiza-se que, após a fase de resposta à crise, os bancos centrais ajustaram suas políticas monetárias para estabelecer a estabilidade de preços. Isso foi feito de maneira eficaz, com muitos países mantendo as expectativas de inflação ancoradas, mesmo em face de aumentos de preços significativos. A independência dos bancos centrais foi fundamental para esse sucesso, permitindo-lhes agir de forma independente e eficaz. O estudo do Fundo Monetário Internacional destaca que a independência dos bancos centrais contribui para a estabilidade de preços, que, por sua vez, é essencial para um crescimento econômico consistente a longo prazo. No entanto, o Fundo Monetário Internacional adverte que, dada a considerável influência dos bancos centrais em sociedades democráticas, é crucial que eles conquistem a confiança do público por meio de governança forte, transparência e responsabilidade. A governança forte é vital para garantir que as políticas monetárias sejam previsíveis e baseadas em objetivos de longo prazo, em vez de ganhos políticos de curto prazo. Isso começa com um mandato legislativo claro que define a estabilidade de preços como o principal objetivo dos bancos centrais. Fizemos assim o nosso bloco noticioso aqui no Semanário Econômico. Vamos nesta altura avançar para os momentos seguintes do alinhamento que trazemos para si, não antes de fazermos uma breve pausa. Este é o Semanário Econômico. Vamos então ao tema de fundo desta edição. Conforme anunciei logo no início, vamos aflorar o estágio das relações comerciais
e econômicas entre Moçambique e a União Europeia, a pretexto da realização do terceiro diálogo setorial. É assim que estes encontros, este exercício entre o Governo e a União Europeia, que se realiza normalmente uma vez ao ano, debruçou-se sobre o que são estas relações, quais os ganhos conseguidos até agora, mas também com um olhar muito profundo, de muito longo alcance para o futuro destas relações. Siga a entrevista com o embaixador da União Europeia em Moçambique, exclusivo no Semanário Econômico. Comigo está o embaixador da União Europeia em Moçambique, Antoninho Maggiore, a quem agradeço a disponibilidade para falarmos sobre este amplo contexto. A minha primeira questão para si é: que novas formas estão a ser consideradas neste novo impulso da cooperação e dos investimentos, das trocas comerciais entre Moçambique e a União Europeia, tendo em conta a experiência existente, tendo em conta também as ambições presentes, para que realmente estes apoios resultem, alcancem os seus objetivos e sejam capazes de transformar a realidade socioeconômica de Moçambique de alguma forma? A parceria entre a União Europeia e Moçambique é uma parceria estratégica ao nível político e também ao nível econômico. A União Europeia é o maior investidor no país, é o maior investidor na África também, e também o nível de trocas comerciais é ótimo, é excelente. A União Europeia é o segundo parceiro comercial de Moçambique depois da África do Sul, e é importante dizer que a troca comercial está crescendo muito. Em 2022 a troca comercial aumentou de 50% e foi de 3,7 bilhões de euros, com um crescimento muito significativo. É importante dizer que a União Europeia é o primeiro destino das exportações de Moçambique. Então, o contexto é excelente, mas a ambição qual é? A ambição é que é a estratégia da União Europeia para fortalecer parceria com países como terceiros e em particular para reforçar ligações, laços, conectividade. Eu gosto de dizer que é um objetivo econômico, mas tem um objetivo político importante, porque nós queremos conectar os povos europeus e os povos do Moçambique. E isso passa também para a parceria econômica. E nós queremos atrair mais investidores em Moçambique e fortalecer parcerias econômicas do setor privado, porque o setor privado tem um papel fundamental no desenvolvimento de cada país, de todos os países. Então, também em Moçambique nós queremos apoiar o desenvolvimento do setor privado juntamente com o setor privado europeu. Para a África, nomeadamente, 150 bilhões de euros são disponíveis. Então, a nossa ambição é realizar projetos, programas para utilizar essas ferramentas financeiras. Até onde desses 150 bilhões Moçambique pode obter para a sua economia? A questão fundamental é apresentar propostas, e nós já estamos apresentando muitos projetos. Eu vou fazer alguns exemplos. Um exemplo muito importante ao nível regional é a realização do corredor que vai conectar Maputo, Gaborone e Walvis Bay em Namíbia. Então, esse é um corredor estradal que vai
favorecer as trocas comerciais ao interior da região e também com o resto do mundo. O estúdio agora estamos realizando o estúdio sobre esse corredor, então não temos ainda o valor, mas aqui estamos já falando de 10 bilhões de euros só por esse corredor, que é um dos 10 corredores de toda a África, né, que vamos realizar na África. É um exemplo. Sim. Mas depois temos já projeto também importante, como, por exemplo, no setor da energia, vamos construir o centro de despacho da energia de Moçambique, que vai controlar a distribuição da energia do país, com um investimento só para esse projeto de 18 milhões de euros. Ou, por exemplo, o ampliamento da hidrelétrica de Cahora Bassa e, adicionalmente, também a construção da hidrelétrica de Pandancua, com um investimento de 300 milhões de euros. São exemplos para dizer que é uma abordagem muito concreta para realizar projetos marcantes, impactantes e fortalecer a conectividade do país com a região, com o resto do mundo. Nós estamos trabalhando mão em mão com o governo de Moçambique para abordar os problemas concretos que hoje impedem ainda o potencial da parceria econômica, que é já excelente, mas que pode ser maior. Concretamente, vamos ter ações em diferentes áreas, porque é uma abordagem integrada para poder melhorar as diferentes áreas que participam dessa parceria. O comércio, por exemplo, temos um projeto importante que se chama Promove Comércio, que há o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios no país, apoiar as exportações do país e também fortalecer as infraestruturas normativas, regulamentares e também física para apoiar o desenvolvimento comercial. Então, por exemplo, uma ferramenta chave no âmbito comercial é o acordo de parceria econômica que a União Europeia assinou com a região da SADC e que entrou em vigor em 2018, mas que um acordo que permite às empresas moçambicanas exportar sem taxas em Europa todos os produtos. Mas sabemos que esse acordo não está desempenhando todo o potencial. Então, por exemplo, nesse contexto do Promove Comércio, vamos financiar um estudo com a participação das empresas para compreender e depois resolver os problemas concretos no terreno. Por exemplo, no contexto também das requirements, não? O que precisa para poder exportar produtos. É só um exemplo. Mas também, como eu estava dizendo, ao nível de investimentos estratégicos e também ao nível de fortalecimento do país. Então, por exemplo, no setor digital, temos, é uma das nossas três prioridades, o digital, porque nós estamos olhando para o futuro, claramente, do país. Então, é uma ação global de apoio. Energia sustentável. Sim. Moçambique é considerado um país com um potencial enorme no setor energético e é também esta área um dos principais motores do crescimento econômico. Verdade. Num contexto em que o mundo
também aborda questões de transição energética, a descarbonização, etc. Moçambique ainda tem uma base significativa de energias fósseis. Como é que está sendo preparada, com o apoio da União Europeia, o desbloqueamento do potencial das energias renováveis em Moçambique? É uma pergunta muito importante, porque eu acho que o setor da energia é um setor-chave no país. Energia renovável, temos um investimento de 200 milhões de euros em programas no país com envolvimento do setor privado, que vai ter um efeito para alavancar até 800 milhões de euros de investimento. E eu acho que isso vai ser um ponto fundamental, um valor fundamental para o país na região, no presente e no futuro. Moçambique tem um papel estratégico na região, no contexto da energia. Então, nós apoiamos esse crescimento das energias renováveis no país. Ao mesmo tempo, queria adicionar que nós respeitamos as decisões do país em termos de transição energética. Compreendemos a oportunidade de um recurso incrível como o gás no norte do país. E também porque entre os maiores investidores nesse contexto são empresas europeias. Então, nós mesmo, a União Europeia tem uma agenda verde, claro, essa é a nossa prioridade, esse é o foco do nosso investimento. Mas ao mesmo tempo nós olhamos com interesse e com atenção também a transição energética do país e todo o seu projeto de desenvolvimento do setor do gás. Já mencionei alguns projetos de investimentos no setor da energia. Muito bem. A União Europeia foi sempre um parceiro de desenvolvimento de Moçambique. Por circunstâncias do escândalo das dívidas ocultas, o apoio direto ao orçamento foi suspenso. Tendo em conta tudo aquilo que já se passou desde a suspensão até agora, passam mais de 5 anos, quando é que pensa a União Europeia retomar o apoio, se é que pensa em retomar o apoio financeiro direto ao Orçamento de Estado? Eu concordo que o apoio direto ao orçamento é uma ferramenta importante de apoio não só ao desenvolvimento do país, mas também ao fortalecimento da nossa parceria, porque o país precisa de apoio em áreas que podem desempenhar um papel crucial para fortalecer a nossa parceria. Queria dizer que nessa altura, nesse momento, esse apoio direto ao orçamento é suspendido, mas também queria dizer que não foi completamente abandonado, porque, por exemplo, queria salientar que nos anos 2021-22 nós damos um apoio direto de 100 milhões de euros, apoio direto ao orçamento, para a resposta ao Covid, para dizer que é um instrumento que temos utilizado mesmo nessa conjuntura. Mas, olhando em frente, em Bruxelas a reflexão está correndo em curso para uma avaliação para poder
ver se podemos reativar essa ferramenta. 2 pontos fundamentais. O primeiro é que temos que considerar o ciclo de programa da União Europeia, que segue um ciclo de 7 anos. Então, a possibilidade de reativar isso é só a partir de 2025, né? Porque até 2024 incluído, a programação é já definida. Então, mas estamos trabalhando em vista de 2025. E o segundo ponto é que há alguns critérios de avaliação para poder considerar a reativação. Um desses critérios é, por exemplo, a transparência, a luta à corrupção. E nesse contexto, eu queria dizer que, na minha opinião, o acordo que a Procuradoria da República alcançou com a Credit Suisse e outros creditores no contexto do julgamento em curso em Londres é um passo muito positivo, porque foi um acordo que o governo partilhou de uma maneira transparente e ao nível internacional e que vai claramente em direção de poder clarificar e também, eu diria, voltar a página e poder ir em frente para poder apoiar o desenvolvimento do país. Senhor Embaixador, muito obrigado. Ficamos mesmo por aqui na expectativa também de um grande fórum e da materialização de uma série de iniciativas que neste momento estão a ser preparadas ou estão mesmo outras em execução com o apoio da União Europeia no impulso ao crescimento econômico sustentável de Moçambique. Ficamos por aqui então também para si relativamente a este tema que trouxemos para este destaque do nosso semanário econômico. Nós vamos então partilhando estes conteúdos. Já sabe que pode aceder na íntegra a esta entrevista disponível em permanência no nosso canal YouTube e em outras plataformas digitais também. Tenham um bom proveito e até uma próxima oportunidade. Você está com o Semanário Econômico. Estamos no corredor de saída, resta-nos apenas tempo para lhe trazer o resumo daquilo que foram as incidências informativas e de debate na presente edição do Semanário Econômico. Banco de Moçambique, perspectiva a estabilidade do metical a médio prazo. A atividade econômica vai beneficiar de um sistema com menores taxas de juros. O governo exorta o setor privado a liderar a calibração das expectativas sobre os ganhos com a exploração de gás natural. O investimento privado é fundamental. Eleva-se o tema sobre a necessidade da diversificação da economia e um crescimento econômico para além do setor extrativo. Acreditamos que estes setores são críticos para ajudar a tornar o crescimento mais inclusivo, ajudar a gerar mais mão de obra e, sobretudo, a gerar mais receita em moeda externa que possa ficar disponível para a economia nacional. Setor privado realiza a 19ª Conferência da CASP com continuidade da PAE em perspectiva. Uma conferência que vai acontecer com 3 dimensões. Qual é a estratégia que está sendo seguida para acelerar o processo da digitalização da economia moçambicana? Apoiar os jovens para poder ter acesso ao mundo digital. Como é que se pode ajudar Moçambique a criar mais empregos? O primeiro é empoderar os jovens. Por hoje está tudo tratado. Tivemos imenso prazer da sua companhia. Já sabe que nós voltamos daqui a uma semana, sensivelmente, às 22 horas na STV Notícias, para mais um semanário econômico. A informação que conta. Boa noite e até lá.
GNI, milhões de braços, uma só força.